rápida, né? Não tem muito... Não é uma aula extensa, vamos dizer assim, para a gente, a partir da semana que vem, terminar com os outros assuntos em relação à endocrinologia, beleza? Então vamos lá. Primeiro, uma das mais frequentes que tem, o excesso de triglicéridos é bem frequente, ele tem múltiplas causas, ele pode ser primário, como a dislipidemia, como a gente viu na aula passada, mas ele também pode ser secundário, principalmente algumas medicações e algumas doenças, né? Alguns estilos de vida, alguns hábitos que o paciente tenha na sua vida também influencia bastante e ajuda na hora de fazer o diagnóstico diferencial para saber se pode ser realmente primário ou não. E aí, cuidado, por quê? Tem um risco da hipertrigliceridemia, né? A gente vai ver qual é a principal preocupação que a gente tem quando o triglicérido está alto, mas ele sendo secundário a algumas patologias, vale aquela regra de que, sendo secundária a patologia, você tem que tentar pelo menos estabilizar primeiro a patologia de base, né? Por mais difícil que pareça, né? Por exemplo, obesidade. A obesidade, ela é causa de hipertrigliceridemia. A própria obesidade mas obviamente o estilo de vida que o paciente tem também contribui. O fato de ser sedentário, o fato de ter uma dieta rica em carboidrato, rica em fritura, que vai levar ele à obesidade, mas que também vai levar ele à hipertrigliceridemia. Só tem que tomar cuidado porque mesmo quando ela é secundária a alguma patologia, dependendo do nível de triglicéridos, você vai ter que tratar independente de qualquer coisa, porque aí você já começa a ter risco de outras doenças, e aí você não pode esperar aquela patologia de base ser tratada, para aí sim ver como é que vai responder o triglicérides do paciente. Então é uma condição em que, dependendo do valor, sim, você vai ter que intervir antes. Então o diabetes mellitus tipo 2, quando está descompensado, ele aumenta triglicerídeo, e aí é um dos capítulos que a gente vai falar separado aqui, porque é daí que veio essa polêmica, né? Antigamente o triglicerídeo ele era relacionado somente à pancreatite, quando em valores mais altos, depois voltou a ter um risco cardiovascular por conta dos seus valores, principalmente no paciente diabético tipo 2, depois ele deixou de ser um risco cardiovascular e agora voltou a ser um risco cardiovascular de novo, por uma questão que a gente chama de valor residual do triglicerídeo no paciente diabético. Síndrome metabólica também pode causar, mas né, é uma classificação muito abstrata, porque a síndrome metabólica não é uma doença, né, é um conjunto de fatores que, se somados, você vai ter essa condição. O hipotiroidismo causa muito isso quando está descompensado, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, o alcoolismo é causa de hipertrigliceridemia, né, a gente pega isso frequentemente no consultório, em pacientes magros, e aí você vê um triglicérides mais alto, e aí, quando você vai questionar, realmente tem uma história de alcoolismo associado. Hepatopatia colestática, doença autoimune, gestação pode fazer o triglicerídeo aumentar, obviamente uma dieta rica em carboidrato, e alguns medicamentos, né, glicocorticoide, beta-bloqueador, extremamente comum na prática clínica, né, tiazídicos, né, diuréticos tiazídicos, você tem imunossupressores que podem fazer isso, alguns antipsicóticos atípicos podem fazer isso, então você tem que ficar atento, porque às vezes o paciente, inclusive, vem com uma história de uso de determinados medicamentos e tratamento de dislipidemia, mas relatando que não baixa, que não trata, que não funciona, que o determinado remédio não consegue controlar aquela dislipidemia, e aí você vê que realmente está tendo uma causa secundária, e esse é o motivo pelo qual ele não consegue controlar. Laboratorialmente, a gente tem como normal um valor até 150 para todo mundo, para a população em geral, e aí você tem lá os limites para ele estar mais alto. Resumidamente, meninos, guardem uma coisa, tratamento mesmo inquestionável para qualquer pessoa de triglicérides mais alto é acima de 500. Triglicerídeo acima de 500 vai ter tratamento medicamentoso, independente de doença de base, independente de ser saudável, independente de ser secundário, independente de ser diabético, beleza? Passou de 500, tem que ter tratamento medicamentoso. Óbvio, associado também a mudanças do estilo de vida, como a gente vai ver. Abaixo de 500 é que a coisa é um pouco protocolar. Abaixo de 500, dependendo do perfil do paciente, você vai ter um risco cardiovascular residual e o tratamento pode ter um objetivo até para uma prevenção secundária. E aí é onde a gente vai discutir, baseado naqueles protocolos que a gente viu
na última consulta. Mas guardem isso. Acima de 500, maior ou igual a 500, é tratamento medicamentoso independente de qualquer coisa, né? Inclusive, não caiam na pilha do paciente de que ele viu que estava alto e agora ele vai modificar o estilo de vida. Se está acima de 500, ele vai tomar remédio, ele vai mudar estilo de vida, depois de um prazo, o triglicerídeo controlando, aí você pode retirar o remédio e ele mantém o estilo de vida saudável. Mas muito cuidado para não cair na pilha do paciente. Aliás, meninos, isso vale principalmente para o diabetes, tá? Se vocês vissem como é comum o paciente lá no ambulatório, na hora que você dá a notícia que ele vai ter que tomar insulina, porque o diabetes está totalmente descontrolado, a barganha que ele faz, não, doutor, pelo amor de Deus, não passa insulina não, eu vou mudar, eu vou melhorar a minha dieta, não. Isso você vai fazer obrigatoriamente, mas agora, pelo descontrole diabético, o paciente vai ter que usar a insulina. Então, muito cuidado para não cederem e caírem na pilha do paciente, serem muito empáticos ao paciente, e isso acabar atrasando, atrapalhando o tratamento dele, beleza? Então, acima de 500 vai tratar, de 150 a 500 vai depender do valor e do perfil do paciente que você está cuidando, para saber se tem um risco metabólico, um risco cardiovascular residual, dependendo do valor e desse paciente. Tranquilo? Bom, naquela classificação que a gente viu lá, daquela classificação das dislipidemias, em que a gente classifica por fenótipo, se você vê o excesso de triglicerídeos, ele está elevado em 99% das dislipidemias, né? Só a 1A, em que você está tendo um excesso de LDL, que é a hipercolesterolemia isolada, e principalmente a causa primária vai ser a familiar, e o hipotireoidismo como causa secundária, você pode ter um triglicerídeo normal. Todas elas vão estar aumentado. Lembrem que o colesterol ele é alimentado por gordura livre, que vem também do triglicerídeo. Então, muito cuidado, porque vai estar aumentado em todos eles, dependendo da forma como você queira avaliar e classificar, pode te confundir. Então, a gente nem pode basear no triglicerídeo, a não ser dessa causa específica de dislipidemia familiar. Todas as outras, se você se basear no triglicérido, você vai ficar confundindo para poder classificá-lo, porque esse valor mais alto está em todas elas, beleza? Não é só um valor laboratorial, você pode ter alterações também no exame físico, então aquela lipemia retinalis que a gente viu pode acontecer, o xantoma palmar pode acontecer, o xantoma tuberoso, o xantoma eruptivo. Aliás, são sinais e sintomas de todas aquelas dislipidemias que a gente viu na tabela de classificação, beleza? E qual que é a importância do tratamento? Como eu falei para vocês, isso já foi discutido uma época, em que se você estava prevenindo doença arterial coronariana ou não, ou pancreatite. Há um tempo atrás, o risco de doença arterial coronariana saiu e ficou só pelo risco de pancreatite. Tanto que a Sociedade Americana de Endocrinologia, ela só considera o tratamento farmacológico acima de 1.000 só por conta do risco de pancreatite. Ela nem considera um tratamento mais baixo do que isso, porque no protocolo dela, na visão dela, a modificação do estilo de vida é um indicado até valores iguais a 1.000, e como o risco de pancreatite com valores tão altos quanto é praticamente iminente, aí sim ela recomenda o tratamento medicamentoso. As outras sociedades, Sociedade Americana de Diabetes, né, Sociedade Brasileira de Diabetes, aí elas recomendam um tratamento de acordo com o perfil do paciente, porque aí sim se passou a considerar de novo um risco de doença arterial coronariana, principalmente no paciente diabético, Aí você vai ter que tratar, não só preocupado com pancreatite. Acima de 1.000, meninos, não tenha dúvida. A pancreatite pode acontecer a qualquer momento, né? E aí você realmente tem que tratar. Agora, esses valores abaixo, né? Acima de 500 você trata todo mundo, acima de 1.000 é obrigatório pelo risco de pancreatite, e abaixo de 500, para a população em geral, a recomendação de estilo de vida é sempre a primeira opção terapêutica, vamos dizer assim. E por que foi relacionado a hipertrigliceridemia com a doença arterial coronariana, né? Da onde vieram esses estudos? Na verdade, o triglicérides alto, ele é um fator de risco independente na heterogênese, e aí algumas meta-análises, né, alguns estudos, como a gente vai ver, mostrou que para cada aumento do valor do triglicerídeo, você aumentava, obviamente, e diretamente proporcional o risco cardiovascular.
né, para homens e 76 para mulheres. Então você vê que esse risco relacionado à dislipidemia com hipertrigliceridemia das mulheres ainda é um pouco mais elevado nas mulheres do que nos homens. E aí qual que é o principal grupo de risco que a gente vem falando a respeito desses protocolos? Sempre no paciente diabético, né? Então o paciente diabético ele é o foco da nossa preocupação com esses valores aí de colesterol e de triglicerídeo. O paciente que não é diabético, o paciente que é saudável, por exemplo, sem nenhuma doença de base, óbvio que se ele se enquadrar naquelas doenças secundárias, você vai tratar a doença secundária e vai prestar atenção no valor do triglicerídeo. Mas o paciente jovem, até 500, a gente não assusta não, né? A gente não trata. A gente começa primeiro a intervenção no estilo de vida para avaliar como é que vai ser essa evolução, para depois pensar num tratamento, inclusive com fitoterápico. Beleza? Então a gente não apavora muito com isso não. E aí a importância dessa hipertrigliceridemia se dá principalmente por conta da síndrome metabólica, né? Ele está envolvido na dislipidemia da síndrome metabólica, e aí quando você junta lá a hipertensão arterial, intolerância à glicose, a dislipidemia isolada ou mista e a obesidade centrípeta, aí você já começa a complicar um pouco, porque o risco aterogênico dessa condição, por todos esses múltiplos fatores, acaba sendo maior. Na aterogênese, o excesso de hipertriglicerídeos, ele vai ser explicado por alguns mecanismos. Aí vocês lembram que a gente falou da apolipoproteína B na aula passada, que ela é um marcador um pouco mais moderno aí de aterogênese, de importância realmente clínica desses valores elevados de colesterol e triglicérides. Então sempre fiquem atentos a ele, porque vale a pena nesses pacientes limítrofes em que você não vê necessidade a princípio de tratamento, mas se esse ou outros fatores de risco estão presentes, talvez seja interessante você a tratar, né? Com o que você vai tratar a gente vai discutir, mas se realmente se na base da avaliação desse paciente o risco não parece ser tão escrachado, né, do risco cardiovascular, sempre fiquem atentos a esses outros fatores de risco, a esses outros exames laboratoriais, né, proteína C reativa ultrassensível, a lipoproteína A, a apolipoproteína B. Fiquem atentos a esses valores, porque eles podem indicar se realmente você vai ter uma tendência a tratar essa dislipidemia ou não. Beleza? Mas continua valendo a avaliação de todos esses marcadores aí. E aí, quais foram os estudos que mostrou que realmente pode ter relação com a doença arterial coronariana? Foram 3 estudos que mostraram aí que os pacientes com excesso de triglicérides acabam tendo sempre um risco maior de um primeiro ou de um novo evento coronariano. Então foi o estudo de Helsinki, foi o estudo do Varrich e foi o estudo do Field. E aí um estudo maior, chamado ACCORD, esse foi o principal, inclusive foi o que motivou algumas modificações nas diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Americana de Diabetes e a Sociedade Americana de Cardiologia, né? E aí a gente, por conta desse estudo, a gente conseguiu ter um protocolo que estratificasse os valores do triglicerídeo de acordo com o perfil do paciente, né? Qual que a gente segue? A gente segue a da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a mesma da Sociedade Americana de Diabetes, que é a mesma da Sociedade Americana de Cardiologia. Então, o que ela considera? Que, a princípio, triglicerídeos acima de 500, a terapia farmacológica está indicada, com fibrato, né, podendo ser ou não combinada com ácido nicotínico ou ômega 3, aí vai depender um pouco do perfil do paciente, mas o fibrato não pode deixar de ser dado, independente do risco cardiovascular. E aí valores acima de 500, por mais que classicamente seja sempre acima de 1.000, que é iminente, acima de 500 o risco está aumentado, acima de 1.000 é quase certo, mas acima de 500 o risco está aumentado, e aí você vai tratar todo mundo com fibrato, e obviamente você vai também sugerir a modificação do estilo de vida. Nem todo mundo, para não dizer a maioria dos pacientes na nossa prática, vai responder isoladamente ao fibrato se não modificar dieta e atividade física, beleza? Então você tem que fazer uma recomendação bem forte, bem franca, a respeito da importância, da necessidade da modificação do estilo de vida desses pacientes. Triglicerídeos abaixo de 500,
aí você tem o risco cardiovascular envolvido, e a princípio, e isso não era feito, na verdade, era até contraindicado, vamos dizer assim, porque não teria sentido em você fazer isso, como você está priorizando o risco cardiovascular, a terapia é com estatina. E não era assim, nem se falava nisso. Se falava em triglicerídeo alto, fibrato, ponto. Colesterol alto, estatina, ponto. Hoje não. Hoje depende do que você está priorizando. Acima de 500, a prevenção da pancreatite é a prioridade, você vai dar fibrato para esse paciente. Abaixo de 500, a prevenção do risco cardiovascular é prioridade, e você vai começar com estatina para isso, porque a estatina, sim, tem benefício na prevenção do risco cardiovascular. E aí você vai ver qual que vai ser o risco residual, o que vai sobrar de triglicerídeo nesse paciente que começou com um valor menor do que 500, mas a preocupação era a questão cardiovascular. Você vai começar com estatina, e aí, com estatina dada, depois de um prazo, você vai avaliar o quanto que o triglicérides continuou alto. E aí sim você vai associar um fibrato, beleza? E aí, gente, é óbvio, né? A gente dá estatina, porque a estatina tem efeitos pleiotrópicos na prevenção do risco cardiovascular, ela estabiliza a placa aterosclerótica, mas é óbvio que o paciente, com certeza, também vai ter um colesterol alto, beleza? Cuidado com isso, porque você não dá a estatina só porque o triglicerídeo, enquanto valor absoluto, está alto. É porque é óbvio, né? Você também vai baixar o colesterol dele. Lembrem que o triglicérides, eles alimentam principalmente o VLDL. E o VLDL no colesterol total influencia. E o colesterol total sendo alto também é motivo de tratamento. E o triglicerídeo também vai retroalimentar o LDL. Então não é pelo valor absoluto em si que você dá a estatina, senão pareceria meio estranho, né? Se a gente pegar lá a estatística do quanto que a estatina baixa realmente o triglicerídeo, você vai até achar que é pouco, mas na verdade você quer baixar o próprio colesterol, que também está alto em função do excesso de triglicerídeos. Tranquilo? Vocês entenderam isso? Ficou claro essa estratificação de acordo com o valor e com o perfil? Porque é bem protocolar, viu, meninos? É bem protocolar. Viu que está acima de 500, fibrato. Não interessa se é diabético, se é saudável, se é cardiopata, se já infartou, não interessa. É fibrato para todo mundo. Abaixo de 500, tem alguma doença? Não, não tem doença de base nenhuma, é jovem e tal. Então, dieta e exercício. Não vai entrar com nenhum tipo de medicamento. Tá? Agora, se for um paciente diabético ou com outra condição de risco cardiovascular, nesse paciente com triglicerídeo abaixo de 500, o benefício é cardiovascular, a prevenção é desse risco. Então você vai começar com estatina e vai reavaliar o paciente depois. Reavaliando qual foi o risco residual que esse paciente teve. Aí começa uma coisa estranha dos números cabalísticos da medicina, né? Por exemplo, aqui pela Sociedade Americana de Diabetes, que é a mesma que a gente segue, se depois de você ter começado a estatina, esse paciente diabético continuar com triglicerídeos maior ou igual a 204, adoro esses números quebrados assim, maior ou igual a 204, e ou o HDL menor do que 34, aí você vai ter que dar o fibrato junto, beleza? Esse é o risco residual. Abaixo de 500, no diabético, você recomenda a modificação de estilo de vida, obviamente, começa a estatina, vê o que vai acontecer. Continua com o fibrato acima de 204, continua com o triglicerídeo acima de 204 e o HDL menor do que 34, pode começar uma estatina associado para esse paciente, beleza? A Sociedade Europeia de Endocrinologia, ela tem um protocolo um pouquinho diferente, ela não tem um valor tão quebrado assim, mas ela considera o DM2 ou diabético tipo 1 com complicação microvascular, o uso do fibrato até tem uma prevenção secundária, beleza? Secundária. E aí você vai dar o fenofibrato, se o triglicerídeo continuar acima de 200 ou o colesterol não HDL elevado, independente do LDL, está dentro da meta, você vai dar
também a estatina em dose adequada. Beleza? E a Endocrine Society, por incrível que pareça, só considera o tratamento farmacológico da hipertrigliceridemia se os valores estiverem acima de 1.000, né? Mas óbvio, de acordo com a literatura, né, meninos, de acordo com esses estudos, e principalmente esse acorde, a gente realmente segue a da Sociedade Americana de Diabetes, que ela é um pouco mais específica nessa preocupação com o risco cardiovascular. A pancreatite, ela vai acontecer com valores altos, acima de 500 você tem um risco, agora acima de 1.000 é iminente. Beleza? Geralmente os pacientes eles podem estar até assintomáticos em relação à pancreatite, obviamente ainda não aconteceu, mas ele realmente pode ter só a clínica da pancreatite ou ele pode ter só a clínica da hiperquilomicronemia, em que você vai ter os triglicerídeos acima de 1.000 e, obviamente, todos aqueles sinais e sintomas que a gente viu, como, por exemplo, o xantoma eruptivo e a lipemia retinalis, né? Esse paciente pode ter queixa de dispneia, você pode encontrar uma hepatosplenomegalia no exame físico, você pode ter alteração da memória e pode ter parestesia de mãos e pés, né? Então, muito cuidado, porque não só a pancreatite pode acontecer, mas essa síndrome do excesso de quilomicrons também, e aí vai depender da apresentação clínica, né? Mas quando é pancreatite, obviamente aí a internação, o atendimento, o tratamento, ele é todo hospitalar, beleza? Ela pode acontecer em pacientes com hipertrigliceridemia primária, secundária ou mista, né? O motivo pelo qual o excesso de triglicerídeos acabam levando à pancreatite, ele ainda é incerto, ele é mal definido, né? Mas geralmente são pacientes que são portadores de dislipidemia primária associada a condições que elevam o triglicerídeo. Por exemplo, a condição de maior risco que a gente pega, o paciente etilista, né? O paciente etilista ele já tem uma tendência à hipertrigliceridemia e o álcool também é lesivo ao pâncreas, né? De forma primária, inclusive, de forma direta. Então, esses pacientes acabam, obviamente, por conta dessa associação, sendo os mais predispostos a isso. Agora, o paciente com dislipidemia mista, né? E esse já tive um paciente em consultório, sem nenhuma história de etilismo, mas uma dislipidemia familiar violentíssima, mista, né? Em que você tem os triglicéridos elevados também. Se passar de 1.000, esse risco é maior. Beleza? O que mais que ele pode acontecer? O que mais que os triglicéridos altos podem causar? Valores baixos de sódio, a amilase pode estar tocada e a hemoglobina glicada. Por mais que não seja tão comum, você pode ter uma quedazinha da hemoglobina glicada em pacientes com excesso de triglicéridos sanguíneos. O priapismo pode acontecer, a etiologia é um pouco desconhecida, e a neuropatia periférica grave também pode, por injúria direta, lá por estresse oxidativo. A gente já comentou em relação a como que você vai dosar. Bom, quando e como a gente vai tratar? Praticamente a gente já resumiu, né? A gente já protocolou essa questão do tratamento, de como que a gente vai fazer em relação ao perfil do paciente, né? Mas tem que salientar alguns outros pontos mais importantes. Primeiro, você não vai basear só na dosagem do triglicerídeo. Você também quer saber o perfil do colesterol desse paciente. Porque, como eu falei para vocês, esse triglicérides pode representar só um risco residual, quando, na verdade, o seu objetivo primário é baixar o colesterol desse paciente por conta do risco cardiovascular. Cuidado com a história familiar desse paciente, com a história pessoal, inclusive, já que a gente falou sobre alguns hábitos que podem influenciar, né? Primeiro, a gente tenta corrigir os distúrbios potencialmente corrigíveis, mas, como eu falei para vocês, se passar de 500, não adianta esperar para que vai controlar o diabetes, não adianta esperar que vai controlar o alcoolismo ou coisa parecida. Acima de 500, tem que tratar. Para os outros pacientes, e aliás, né, para todos, independente do tratamento, a mudança de estilo de vida ela tem que acontecer. Se for acima de 1.000, é muito pouco provável que ele responda somente ao remédio. Acima de 500, meninos, isso já é um pouco difícil. Né? Acima de 1.000 nem se fala, né? E a gente tem essa diferença entre homens e mulheres, principalmente pelo risco ser maior em mulheres, e a gente tem que pegar um pouco mais firme, né, com essa preocupação para que ela tenha valores normal o mais rápido possível. Beleza? Esse aqui foi tirado daquele protocolo que a gente conversou na aula passada, o que não está distante do que a gente já comentou. Então, em pacientes
com triglicéridos de jejum maiores ou iguais a 500, o tratamento farmacológico ele é recomendado junto com a dieta e com a atividade física para prevenir a pancreatite. E aí, meninos, cuidado só para não confundir esse valor, tá? Acima de 500 você tem um risco aumentado. Agora, acima de 1.000 é eminente você ter uma pancreatite, beleza? E como está aqui, pacientes com triglicéridos acima de 1.000, né, às vezes não vão apresentar uma resposta adequada às medicações, né, e aí, inclusive, o controle das patologias secundárias vai ter que ser muito mais ajustado. Eles podem não responder tão bem ao tratamento, e aí você vai ter que se preocupar com o resto. Ou seja, para esse paciente que está com triglicéridos acima de 1.000, que a pancreatite é iminente, cuidado que para esses valores tão altos, né, por mais que você dê lá o fibrato, já esteja em uso de estatina provavelmente, você vai ter que, além disso tudo, além da modificação do estilo de vida, também forçar a barra no limite ali da doença secundária que pode estar influenciando nesses valores. São pacientes bem difíceis de serem tratados em termos de valor. Eles não conseguem normalizar fácil, laboratorialmente falando, não. Beleza? Em adultos que já estão tomando estatina e têm uma elevação moderada do triglicerídeo acima de 150 e que tem ou risco para doença cardiovascular ou diabetes tipo 2, mais um risco adicional, né, mais 2 riscos adicionais, aí você pode adicionar o ômega 3 para esses pacientes, para reduzir o risco cardiovascular. Então, só cuidado com uma coisa, nesse ponto aqui a gente tem que parar e falar sobre esse ômega 3. Bom, primeiro que a Sociedade de Clínicos Endocrinologistas, que fez esse protocolo, ela indica o ômega 3 numa condição muito específica, né? Valores acima de 150, que é próximo ao normal, que já estão tomando estatina e que eles têm um risco cardiovascular alto por conta da dislipidemia, ou são diabéticos e têm associados mais 2 riscos de doença aterosclerótica. Aí eles sugerem o ômega 3. Só que cuidado, meninos, que é uma pegadinha, né? Por mais que a gente saiba que o ácido eicosanoaminopentóico ele seja a base do ômega 3, muito cuidado, né? O ômega 3, a qualidade dele é muito questionável. Então, quando eles recomendam esse tratamento, não é o ômega 3 que a gente está acostumado a ver vendido em farmácia, loja de produto natural, farmácia de manipulação, não é esse ômega 3, beleza? A gente não tem como garantir o percentual de EPA-DHA nesses ômega 3 que a gente vende. Você tem ômega 3 com 10% de potência e ômega 3 com 90% de potência. Então é muito questionável. Todos os estudos que foram feitos com referência ao ômega 3, na verdade ele foi feito com referência ao princípio ativo do ômega 3, que é o EPA-DHA. E aí existe o medicamento EPA-DHA. Né? O dos estudos foi um medicamento, né, americano chamado Vancepa, que tem no Brasil, que é o EPA-DHA puro. É o EPA-DHA puro. Esse sim vai ter efeito protetor cardiovascular. Então, muito cuidado na interpretação desses estudos que mostram benefício, a maioria mostra que não tem nenhum tipo de benefício, então cuidado, né? O estudo sério, né, randomizado, que foi considerado essa questão da proteção do ômega 3, na verdade foi em relação ao EPA-DHA. E isso é um medicamento específico chamado Vancepa, que a gente tem no mercado. Né? É um medicamento que não é manipulado, é um medicamento farmacológico mesmo, vendido em farmácia comum, com altas concentrações de EPA-DHA, e aí sim, esse princípio ativo teve benefício protetor nesse risco cardiovascular residual do paciente. Beleza? E aí, qual que é a sua meta? Você vai querer manter seu triglicerídeo abaixo de 150, né? Nesses pacientes em que o risco residual cardiovascular está presente. São pacientes que já infartaram, o diabetes, como a gente vem falando, múltiplos fatores de risco para a doença arterial coronariana, como a gente comentou nesse último slide aí, em relação ao protocolo da Sociedade Americana de Clínicos Endocrinologistas, né? Ou
nos pacientes com dislipidemia familiar combinada, e aí sim esse triglicerídeo também vai ter um risco cardiovascular, né? Obviamente, esses pacientes que não respondem à atividade física e à mudança na dieta, dependendo do valor que ele esteja de base, você vai inclusive tolerar valores não tão baixos assim, né? Então, por exemplo, paciente que é saudável, mas tem uma dislipidemia, uma hipertrigliceridemia acima de 150, mais abaixo de 500, ou seja, não há necessidade de você tomar fibrato. Se ele melhorar um pouco e ficar com valores limítrofes aí de 250 a 300, já está bom. Você não precisa necessariamente baixar tão mais do que isso, né? O valor de meta terapêutica abaixo de 150, ele vai para aqueles pacientes classicamente em risco cardiovascular, e o diabético, né, sempre vai ser o nosso melhor exemplo nesse caso. E aí, como a gente chegou a comentar na aula passada, a mudança do estilo de vida tem impacto, sim, na hipertrigliceridemia, viu? Mais, inclusive, do que no colesterol. A gente comparou, né, essas informações. Vocês lembram lá que quando a gente viu o impacto de dieta e atividade física no colesterol, ele não é uma maravilha, né? Ele tem algum efeito, mas não é uma maravilha. Na questão dos triglicéridos, aí sim, você tem um impacto considerável. Então, perder peso é nível de evidência A e tem magnitude altíssima, né? 3 cruzes. Diminuir a bebida alcoólica, diminuir a ingestão de açúcar, diminuir a ingestão de carboidrato, diminuir a ingestão de gordura, né? E aumentar a atividade física. Por isso, sabendo dessa resposta, é que quando você pega valores baixos ou altos em que você vai começar a terapia com fibrato, a associação com a atividade física, com modificação da dieta, ela é obrigatória. Meninos, eu já vi paciente tomando fibrato em dose alta, mas que não mudou o estilo de vida e não respondeu ao tratamento. Só quando ele mudou o estilo de vida, quando ele mudou a dieta, quando ele deixou de ser sedentário, é que a gente teve uma redução significativa desses triglicéridos, beleza? Então, muito cuidado, que não tem como não conversar com o paciente, né, com hipertrigliceridemia, sobre modificação de estilo de vida. Não tem, é obrigatório em todas as situações você fazer isso. A medicação de escolha é o fibrato, o ácido nicotínico pode ser usado, mas, sinceramente, na prática, a gente não usa ele, né? Os efeitos colaterais são mais chatos, então você até poderia pensar em usar caso o fibrato não desse certo, aí você associaria, mas hoje, né, por conta desse protocolo, em que você já vai estar tomando estatina para esse paciente com risco cardiovascular residual, aí sim fica mais difícil o paciente não responder e ser necessário a introdução do ácido nicotínico. Patrícia, não faz, né, nada. E aí é uma coisa que a gente criticou, que eu critiquei na aula passada, né? É um absurdo a gente como médico, né, vocês estão vivendo isso, e aí é a minha visão crítica, a gente como médico, a gente só aprende a tratar doença, né? Isso que é curioso, né? Mais do que nunca pelo acesso à informação que a gente tem hoje, né, por conta de internet, de você estar praticamente acompanhando os estudos assim que eles são lançados, né, e vocês sabem disso tanto quanto eu, o estilo de vida ele é determinante para a saúde em todos os aspectos, né, na gênese das principais doenças e no tratamento das principais doenças. Preocupação com a dieta, a qualidade alimentar, não só a quantidade, mas a qualidade dos nutrientes propriamente dito, a questão do impacto da atividade física. Então, assim, é meio arcaico, né? A gente, num curso de medicina, raramente você vai ter uma pegada relacionada ao estilo de vida, né? Por mais que isso seja uma realidade, quando você comenta sobre medicina integrativa, né, em Harvard, que foi o berço disso aí, onde você já tem essas coisas, é muito difícil. A faculdade tradicional não abraçou essa causa. E é um absurdo, né? A gente aprende a diagnosticar a doença e tratar a doença. Diagnosticar a doença e tratar a doença. Eu até brinco com vocês, às vezes a gente tem esses papos aí no ambulatório, e é curioso, porque eu até faço uma pergunta bem capciosa, né? A gente está tão acostumado a tratar só doença na medicina convencional, que eu fico curioso se um paciente chegasse para vocês num consultório de vocês e falasse assim, ó, doutor, então, cheguei aqui
marquei uma consulta contigo, paguei sua consulta, inclusive, particular, mas eu não tenho doença nenhuma. Eu não tenho doença nenhuma. Eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, mas eu queria prevenir essas doenças, eu queria não tê-las. Né? Eu tenho uma história familiar positiva, mas eu queria prevenir. E aí queria que o senhor me desse recomendações, né, sugestões, o que eu poderia fazer para prevenir doença. E aí, meninos, 99,99% de vocês, e não os culpo, né, porque é culpa desse modelo que a gente tem de ensino, né, médico, vamos dizer assim, não saberia o que fazer. Não saberia o que fazer, não saberia o que recomendar, não saberia nem como conversar. Eu até brinco, né? Você tá perigando perder uma consultinha particular por conta de não saber o que fazer com esses pacientes. Ô, Patrícia, até passar estatina, mas e se o paciente vem com exame laboratorial tudo normal? Olha que coisa estranha, né? Para o modelo de medicina que a gente faz. E o paciente que é saudável, e o paciente que quer prevenir algumas patologias, quer saber sobre prevenção, o que ele poderia modificar em alguma coisa, né? Qual seria o benefício, o que ele poderia usar. Então é curioso porque realmente nesse sentido, né, a gente é muito fraco. Depende do que você vai procurar depois da graduação para poder ter as informações para lidar com isso, né? É bem curioso. Bom, então voltando, a gente está preso a tratar, só a tratar. Né? E o curioso, até brinco, né? Tratar não quer dizer curar, né? O remédio quer dizer o quê? Que remedia, né? Não cura. Então são insights aí meio filosóficos na medicina, mas que tem um fundo de verdade. Muito bem, então o fibrato ele vai ser quase sempre a droga de escolha. A estatina, né, pode ser útil na dislipidemia combinada, mas como a gente já viu, ela não é necessariamente só para esse caso, não. Ela é para aquele paciente que tem uma hipertrigliceridemia e tem uma preocupação com risco cardiovascular, beleza? E aí, se for refratária, você pode usar o EPA-DHA, que é vulgarmente chamado de óleo de peixe, e algumas outras opções terapêuticas, particularmente a gente não tem usado mais, como ácidos biliares, sequestrantes e tal. A gente não faz porque, como hoje está muito bem consolidado a associação com a estatina, não tem como negar que o resultado acaba sendo um pouco melhor. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ficou tão pequenininho. Bom, esse foi o protocolo isso foi tirado desse último protocolo. Né? Então tá aqui, ó, o tratamento com estatinas pode ser considerado como primeira droga de escolha para reduzir o risco cardiovascular em pacientes de alto risco com hipertrigliceridemia. Né? E as estatinas são recomendadas como primeira droga para reduzir o risco cardiovascular com pacientes, um risco cardiovascular residual naquele paciente com hipertrigliceridemia acima de 200, beleza? Que é o que a gente vem falando até agora, então isso está mais do que consolidado. Os fibratos que a gente tem disponíveis são o fenofibrato, o ciprofibrato e o genfibrosil. O bezafibrato a gente não tem disponível aqui no Brasil, né, também não faz falta. O genfibrosil a gente não usa muito, né, ele tem uma posologia muito incômoda, você pode usar de 2 a 3 vezes por dia. A gente praticamente fica com o fenofibrato ou o ciprofibrato. Lembrando que o fenofibrato, ele foi o principal estudado nos casos de hipertrigliceridemia. Então ele é a vedetezinha, ele é a primeira escolha. Nada contra o ciprofibrato, para te ser franco, eu acabo usando até mais o ciprofibrato por uma questão de custo, ele é mais barato que o fenofibrato, mas o fenofibrato, ele foi o grande responsável por todos esses resultados, mostrando proteção cardiovascular, redução de risco e tudo mais, beleza? Ele pode reduzir em até 60% o triglicerídeo, né? São valores exorbitantes de redução, mas obviamente vai depender se esse benefício alto vai atingir o valor inicial, né? Então por isso que eu falo para vocês, um paciente com 1000 de triglicéridos, só o fenofibrato, se a gente for considerar a estatística, baixaria ele para 400. 400 não é um valor alto, por exemplo, se ele for diabético e tiver um valor residual de risco cardiovascular, né? Então a gente tem que sempre associar
a modificação de estilo de vida. Opa, deixa eu reduzir aqui. A modificação de estilo de vida para você poder ter um resultado um pouquinho melhor. Também tem efeito colateral. O fibrato pode causar náusea, diarreia, diminuir libido, dor muscular, cefaleia, insônia, ou seja, alguns efeitos colaterais, inclusive parecidos com a estatina, né? Então você tem que ficar atento a isso. Essas são as doses em que você chega em média desses medicamentos, né? Então está aqui o fenofibrato mais comum, que é na dose de 250, e o ciprofibrato mais comum, que é na dose de 100. Né? Você tem alguns valores intermediários. Então, por exemplo, você tem fibratos de 160, né, que tem uma potência bacana. Mas esses são os valores de referência e os que a gente mais usa na prática clínica. A gente não usa em paciente dialítico, né? Cuidado com interações medicamentosas. Então, por mais que possa ser dado junto, as estatinas, como tem efeitos colaterais parecidos, cuidado para você não potencializar esses efeitos colaterais quando você usa um fibrato junto, né? E é contraindicado só na alteração hepática por litíase biliar, em pacientes gestantes ou que estão amamentando, e na insuficiência renal crônica. Fora isso, você não tem contraindicação aparente, não. E lembrem daquela indicação que a gente deu na última aula, né? Em pacientes tipo 2, diabéticos tipo 2, com retinopatia, o fibrato pode ser usado para diminuir a progressão dessa retinopatia, obviamente associada à estatina, independente do valor de triglicerídeo. Aí você tem um efeito da molécula, você tem um efeito do medicamento nessa progressão da retinopatia. O ácido nicotínico a gente chegou a comentar com ele da aula passada, mas os efeitos colaterais dele praticamente contraindicam o uso. Eu não lembro de paciente que eu tenha tentado usar que não tenha tido esses efeitos colaterais, principalmente esse rubor cutâneo, né? O paciente fica com a cara extremamente vermelha e quente, né? Então assim, é bem desconfortável, então a gente não tem usado não. Melhorou muito a resposta do paciente por conta dessa coisa, como eu comentei para vocês, da associação primeiro da estatina para reduzir e depois o fibrato pelo risco residual. Então como você juntou a potência terapêutica dos dois medicamentos, a gente praticamente não pensa mais em outras opções secundárias quando você não consegue baixar, não. Essa associação de estatina e fibrato praticamente resolve todas elas, obviamente sempre associada à modificação do estilo de vida. Né? A estatina, então, a gente já falou, a gente dá ela de forma primária, inclusive, para esse paciente com risco cardiovascular, e o ômega 3, como eu falei para vocês, é o EPA-DHA que faz efeito. Beleza? Você pode dar para aqueles pacientes que a gente discutiu, que já estão tomando estatina e que eventualmente até podem estar tomando fibrato e não responderam bem, ou para aquele paciente limítrofe, que você tem uma preocupaçãozinha com risco cardiovascular, mas o valor nem está tão alto para você entrar necessariamente com fibrato. Aí você poderia entrar com o EPA e o DHA. O Vancepa, que é o medicamento de escolha, até porque ele foi o motivo dos estudos, né? Então ficou conhecido por isso. Ele é um medicamento caro. Você tem o Proepa, que ele é mais normal de se encontrar, mais barato, mais acessível, e tem praticamente a mesma qualidade e quantidade do EPA-DHA, do medicamento de referência aí. Quando você tem uma hiperquilomicronemia familiar, que tem excesso de triglicerídeos envolvido, inclusive em valores geralmente acima de 1.000, e risco de pancreatite, né, o tratamento é praticamente dietético, e o fibrato só se realmente esse valor for acima de 1.000. Você, quando tem essa história familiar, e é por excesso de quilomicrons, o quilomicron ele é derivado diretamente da ingesta, né, de gordura. Então, geralmente, só a dieta já funciona maravilhosamente bem, mas se responder mal, você pode tolerar valores até 1.000, mantendo a dieta controlada. Agora, se passar de 1.000, o risco da pancreatite é iminente, e aí realmente não tem muito o que fazer, a não ser dar fibrato também para esse paciente. Se você estiver diante de uma hipertrigliceridemia na infância, praticamente medicamento só acima de 10 anos, abaixo disso continua valendo a regra de modificação do estilo de vida, né? Conversar com a família, essa criança tem que ser muito ativa e a dieta tem que estar bonitinho, tem que estar em dia, e na gravidez, mais rigorosa ainda tem que ser a dieta, porque você não pode usar fibrato, só se for pós-parto, e a plasmaférese é uma opção descrita na literatura, mas na prática eu particularmente nunca vi.
né? Você tem que ter realmente uma nutricionista muito presente na vida dessa gestante, para que ela tenha esses níveis de triglicerídeos aumentados, e aí você vai ter que se preocupar realmente com isso no pós-parto, que é quando você vai entrar com um fibrato, se for necessário. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, uma aulinha bem rápida, bem protocolar, então fiquem muito atentos a esses valores, né? Para não errar a indicação do tratamento, em quem você está tratando, e principalmente pela preocupação desse risco cardiovascular. Beleza, meninos? Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Beleza. Vou salvar aqui a listinha de presença de vocês. Bacana. Bom, a partir de aula que vem, a gente vai começar com os temas bem interessantes, né? Inclusive, o primeiro vai ser sobre obesidade, que, por incrível que pareça, é um tema muito pouco discutido no curso de graduação como um todo, tá? Eu falo isso, inclusive, por pesquisas que já foram feitas em relação ao tema. Agora a gente vai começar outros temas em relação, principalmente, à questão hormonal, né? Andrologia feminina, masculina, essa questão da obesidade. Vamos falar sobre temas mais interessantes a partir da aula que vem. Beleza, meninos? Obrigado. Boa semana para vocês. Se cuidem. Até semana que vem.